Street photography, ou fotografia de rua. Tem uma coisa especial sobre isso, principalmente acho que foi crescendo ultimamente, principalmente com a popularização da fotografia, do acesso a ela, da facilidade, da praticidade, das pessoas irem cada vez mais e mais para os grandes centros e tal. É uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa meio mágica, assim, tipo, é diferente. Mágica. Mas aí, normalmente, quando a gente pensa em street photography, a gente vem uma imagem muito específica na cabeça, como Nova York, São Paulo, cidades grandes, bastante movimentadas, cheias de prédio, muita coisa acontecendo, um caos completo, as pessoas nem se importam se está ali ou não. E é essa imagem que a gente tem. Normalmente sempre registro de pessoas num lugar cotidiano, assim, tipo, muito movimentado de cidades grandes. Independente se seja uma coisa muito caótica, movimentada, e parece que não tem a vida naquele espaço, como que eu consigo extrair, como que eu consigo perceber, registrar, pegar um momento daquela cena que tem uma humanidade ali. Por isso que eu acho que as pessoas gostam tanto de ver tanto essa participação, assim, tipo, de gente indo atrás disso e pessoas gostando desse tipo de fotografia. Porque basicamente é como se eu conseguisse extrair algo de humano ali, é conseguir reconhecer que existe um humano ali, meio que nesse meio extremamente capitalista, violento, agressivo, que é tipo, as pessoas estão imersas nos seus pensamentos, andando sem pensar no que tá acontecendo em volta, só nos seus problemas, só na sua realidade, tudo que elas têm que resolver, tudo que elas têm que fazer, elas nem se importam se você tá tirando foto delas ou não, o que você tá fazendo. Então quando a gente olha e anda, a gente sente absolutamente mal, assim, tipo, nem em Nova York, São Paulo. É legal ver esses registros, mas quando a gente vive a situação, você vê o quão ruim ela é, quão pobre, assim, de vida ela é. Não é legal, as pessoas não gostam, se sentem ansiosas e estressadas. Porém, no registro a gente vê e sente diferente por causa dessa situação. Parece que com aquele olhar a gente consegue captar a humanidade de volta. A gente consegue ver e sentir que existe um humano ali. Mas em cidades pequenas é diferente. Fica a questão, se a gente está acostumado com esse tipo de fotografia, como que a gente vai ver então para a cidade pequena? Então, para mim é muito essa questão, assim, é como eu vejo a humanidade ali representada, como que eu tento mostrar para a própria humanidade que ela ali tá vivendo, que ali ela existe e que não tá esquecida, que por mais que todas essas problemáticas que o capitalismo traz, ele impede, tipo, de a gente conseguir se sentir à vontade com nós mesmos, a gente ainda não perdeu nós mesmos, a gente não perdeu a nossa humanidade, a humanidade resiste e é isso que eu acho que é importante, quando mais a gente conseguir lembrar disso e passar e transmitir isso para os outros, fazer eles sentirem isso, é uma luta que a gente não tá perdendo. Por mais que aqui tenha toda essa movimentação e ele seja o básico, assim, tipo, o que a gente imagina quando vai fazer fotografia de rua, não quer dizer que em Ourinhos, que é uma cidade extremamente pequena do interior aqui do estado de São Paulo, que ela é chata. Porque essa é a questão, tipo, como que eu vou fazer fotografia num lugar que é totalmente diferente do que a gente tá acostumado quando ouve fotografia de rua? É um lugar que tá quieto, você vai tirar foto, todo mundo fica te olhando, todo mundo tá prestando atenção no que você tá fazendo, vai perguntar o que você tá fazendo, não tem aquele caos, as pessoas param pra ver, elas te percebem, elas não estão tão imersas na sua rotina de trabalho, nos seus problemas, então é um tempo e uma forma de viver diferente, mas ainda é na cidade e ainda elas são humanas e ainda elas têm seus valores. Não é porque eu tô aqui que as pessoas são melhores do que lá e é porque elas estão lá que elas também são pessoas melhores do que aqui, são pessoas, são humanos. E é isso que a gente tenta registrar, é o humano e o seu cotidiano, e pegar essa beleza e tentar entender e sentir aquele momento. Muda. É estranho às vezes, porque o pessoal fica te olhando, o pessoal fica te perguntando, você não consegue registrar os momentos espontaneamente, às vezes não. Mas é essa toda a graça, é como que eu lido com aquele ambiente, porque da mesma forma que se eu só estivesse ali vivendo, as circunstâncias também iam mudar. E a fotografia vai registrar isso, essas mudanças, como aquele ambiente é. Não adianta eu forçar uma situação. É a experienciação e a vivência daquele local. É como que eu sinto aquilo, como que eu transmito aquilo, como que eu capturo aquilo. E como que as pessoas vão perceber. Não é eu forçando aquele mundo, sou eu imerso naquele mundo, como que eu sinto e transmito aquilo. É isso, passado um tempo depois foi mal também. Toda a situação de estar fora de foco e tá estourando a imagem, tá estourando o som, porque eu tava com pressa aquele dia, eu ia ter que viajar, eu tava em cima da hora, então, e aí tinha aparecido a ideia assim na minha cabeça e eu só resolvi gravar. E já faz quase um mês que eu fiz aquela gravação, então, enfim. A questão que eu queria trazer assim, então, como que a gente vai fazer as fotografias, né? Como que a gente vai fazer fotografia de rua, cityscapes, esse tipo de situação em cidade pequena? A primeira coisa que eu acho que facilita, principalmente para quem tá começando,
Tem em mente que você tem que se adaptar ao local e que tentar sentir o espaço, se envolver com ele de certa forma, porque tem coisa que popa, assim, tipo, ele aparece, ele chama atenção e a gente olha, o que faz a gente querer perceber, olhar, prestar atenção. Então esses lugares naturalmente já chamam nossa atenção por algum motivo. Então essa é a primeira coisa, assim, que eu acho que traria de facilidade para quem ainda tá começando ou para quem tá querendo aperfeiçoar, é conseguir se envolver melhor com o ambiente, sentir ele, dá uma observada, vai com calma. Fotografia, assim, nesses casos de rua e cityscape, landscape, tanto faz, vai ser muito disso, assim, é você dar uma relaxada primeiro, ter um pouco de paciência, porque é um processo e às vezes você precisa, se você não tem intencionalidade ou não entendeu o que você quer registrar logo de cara, é muito de sentir o ambiente e tentar ver por que aquilo te chama atenção e ir atrás de registrar isso. Então, basicamente, em cidade pequena isso vai ser muito bom, porque não vai ter um ambiente caótico, cheio de pessoas, cheio de coisas acontecendo. Isso vai acontecer naturalmente, é só dar uma volta, caminhar, que aos poucos você vai percebendo que existem esses lugares que vão te chamar a atenção, aí você dá uma olhada neles para poder fazer um registro, não só intencional, mas algo que realmente foi natural para você, que realmente chama a atenção, o que leva para uma outra situação dentro desse tipo de fotografia. Eu não preciso necessariamente ir atrás de uma pessoa e achar alguma coisa que alguém tá fazendo de algo interessante e clicar somente. Eu posso, primeiro, que eu acho até mais fácil, não só para treino, mas para poder criar uma visualização interessante que foge do que a gente vê muito de hoje de mídia social, que o pessoal fala assim, achei aquela tua pessoa legal, eu posso tirar uma foto sua, e vai lá tirar uma foto da pessoa, que não tem contexto nenhum, e acaba ficando tipo, parece uma foto normal, uma foto chata, assim, o que leva a essa questão de, quando você sente algo te chamando e observa ele e tal, tenta focar na composição. Observa a composição primeiro, vê que composição que você acha interessante no ambiente para que o assunto venha. Às vezes nem precisa do assunto, só a ambientação em si, só o que ela constrói já é interessante o suficiente para eu fazer, dependendo de uma composição que eu pego, e retirar uma foto daquilo. Mas se eu achar a primeira composição e esperar que alguma coisa aconteça dentro dela, que provavelmente pode acontecer até em cidade pequena, que é o que torna às vezes até mais interessante, porque eu não tô tendo que ter um assunto muito específico para brilhar da imagem. Eu tenho a composição para compor junto e criar a situação da imagem, em vez de só buscar um assunto. Eu tenho toda a situação ali em volta que vai criar toda a ambientação, vai criar a composição certa, o que vai deixar a imagem interessante. E mesmo cidade pequena, que eu acho que vai ser muito mais fácil ir por esse caminho nessas situações. O que nada impede também, se eu achar uma pessoa interessante, eu não tiver tempo de compor, eu não tiver tempo de observar ali o ambiente porque tá passando ali, eu não vou tirar foto, não, tudo bem. É que em cidade pequena isso vai ser muito menos comum. E o que também vai criar uma relação melhor com o ambiente, porque se eu vou lá e tiro uma foto assim do nada, a pessoa percebe, é estranho. Então, se eu já tô ali parado, é muito mais fácil que o ambiente ali continue do jeito que já tá acontecendo, porque você já tá ali parado, você não parece que você tá, tipo, forçando uma situação. E é isso que é o legal, você não tá forçando uma situação, você já tá ali na ambientação esperando ela acontecer. A fotografia, se a gente for ver, assim, nesses casos, não é muito complicado, porque o que vai começar a tornar aquilo tudo mais interessante, independente se seja uma cidade grande ou pequena, quanto mais tempo você tem vivenciando aquele espaço, fica mais fácil de imaginar quais são as composições e os enquadramentos que me são interessantes para eu poder registrar algo. Então, essa questão de passar tempo, visitar muito o local, conhecer ele antes, ter uma ideia antes de sair fotografar, se der para pesquisar sobre o espaço, então, ou ter uma certa intencionalidade também, assim, não, hoje eu só vou tirar fotografia de reflexo, eu só vou tirar fotografia de sombra, eu tenho vergonha de tirar foto direta, assim, das pessoas, então eu sempre vou pegar elas de costas em relação ao ambiente, então criar certas intencionalidades ou conhecer, vivenciar o espaço melhor, sempre vai te dar uma melhor aproximação com o ambiente e, consequentemente, dentro da fotografia de rua ou do cityscape. E, o que torna bastante interessante, assim, para a cidade pequena também, porque, nem, por exemplo, em Bauru, foi uma das coisas que mais percebi foi essa relação. Por mais que eu sempre passasse pelos mesmos lugares, caminhasse sempre mais ou menos pelos mesmos pontos da cidade, quase todo dia, eu sempre conseguia ver a situação de uma maneira diferente, porque sempre tinha uma coisa do jeito que eu passava, o que eu tava na mente. Às vezes eu tava pensando, passando, olhando pro alto, eu via alguma coisa que eu normalmente não olhava, ou aconteceu alguma coisa, me fazia olhar para um canto de um certo ângulo que eu nunca tinha percebido. Então, essas nuances vão aparecendo com o tempo e criando composições mais interessantes. E aí também cria essa questão de, tipo, eu observar melhor os padrões dos lugares, a simetria, as linhas, as cores, o espaço, como que ele funciona em tais horários, como que é a iluminação em tais horários, e vai me ajudando a ter cada vez mais uma noção
como um todo e conseguir perceber, pô, esse lugar é legal para tirar foto, esse lugar, nesse dia, nesse horário, com essa movimentação, eu sempre vou achar alguma coisa aqui interessante que eu posso registrar. Então não preciso ser ali sempre no momento. É bom criar um envolvimento e uma relação com o espaço, ou tentar observar essas nuances, assim, tentar dar um tempo de observação, não necessariamente tão abstrato, mas ver como que você se sente aqui, não parece uma visualização normal, procurar as simetrias, procurar as linhas, procurar as cores, assim, tudo que vai ajudar na composição em si, para que você consiga fazer a fotografia. Então a cidade pequena vai te dar essa possibilidade. Às vezes não tem muitas cores, não tem muitas coisas grandes, construções e tal, mas o cotidiano sempre vai estar ali presente. Essas dicas, assim, tipo, funcionam muito para qualquer situação, mas para cidade pequena eu acho que elas particularmente são interessantes porque cria essa relação, assim, esse envolvimento com o ambiente de forma mais fácil, por isso é menor. E a gente acaba conseguindo, consequentemente, ser muito mais direcionado, convicto com o que a gente vai estar fazendo e ter uma certa intencionalidade maior, porque não tem muito o que explorar, supostamente, assim. E aí que vai ser interessante, porque quando a gente perceber, vai ver que tem muita coisa ainda a ser observada, vivenciada, que você pode registrar daquele ambiente. E aí vai passando essa ideia que, tipo, eu preciso estar em cidades desse jeito para conseguir fazer esse tipo de fotografia. Não, meio que acaba. E também tentar lembrar que não tá vazio esses lugares, e que a gente pode, de alguma forma, tentar se relacionar com esse meio, porque é o que a gente tem. Não morrer totalmente, dar uma outra visualização. E por isso que eu acho que a fotografia, nesses casos, é tão importante. Então é isso.